Bom, gente, um dos últimos assuntos, se não o último nosso, que vai ser contemplado na prova de vocês, está relacionado à conquista do ambiente terrestre. Então, eu peguei ele novamente aqui para a gente fazer uma revisão e destacar os principais tópicos que possivelmente serão cobrados, tá? A gente sabe desde o início, desde pequeno na realidade, que a Terra, o ambiente terrestre, ele foi resfriando-se há cerca de aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, não é? E aí a crosta terrestre, ela foi sofrendo esse resfriamento e essa casca fina na qual, não é, acabou aprisionando na parte interna tanto o manto, não é, formado por rocha quente, quanto também o núcleo terrestre, cujas temperaturas podem chegar a 4.000 graus, essas temperaturas, tá? Só que imagina essas pressões internas precisando sair e essa crosta terrestre envolvendo, evitando. O que é que vai acontecer? Obviamente vai ocorrer a erupção dessa casca fina, na qual a gente fala em crosta terrestre. Então a gente vê que a Terra ao longo do tempo ela ainda continua a sofrer esse resfriamento. E aí, de acordo com esse tempo todo, a gente vai ver que as primeiras formas de vida que viveram ou habitaram o ambiente da Terra primitiva, elas datam uma média de 3,5 bilhões de anos. Então, hoje, se eu perguntar lá na prova, as primeiras formas de vida viveram aproximadamente há 3,5 bilhões de anos. Essas formas de vidas, elas seriam procariontes, heterótrofos. Quais os seres que se assemelhavam com essas formas de vida primitiva? Então a gente sabe que essas formas de vida, de acordo com os fósseis analisados, têm caracteres muito semelhantes às bactérias e cianobactérias, que são representantes, na verdade, do grupo dos procariontes, né, que são as primeiras células que surgem sem o núcleo individualizado. Então, nela a gente não tem núcleo individualizado. A gente disse que o surgimento do oxigênio, né, ele colocou como uma catástrofe na natureza. Por quê? Porque muitas células não estavam preparadas para isso. Então ainda não havia adaptação para o uso, né, na presença do oxigênio. E aí o que é que consequentemente ocorreu? Levou essas células à morte. Então infinitas células foram morrendo devido a essa situação, tá, na presença do oxigênio na Terra primitiva. Então, o que é que aconteceu com o gás oxigênio? Como esse gás oxigênio ele não era utilizado, ele foi se acumulando. Então, se acumulou durante vários bilhões de anos, né, na atmosfera. Parte dele se transformou numa camada que filtra os raios ultravioleta, tá? A camada de ozônio, que é situada na estratosfera e que filtra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol, tá? E aí, com a formação da camada de ozônio e da filtragem desses raios ultravioleta, surgem ao longo dos tempos células agora conhecidas como eucarióticas, células que têm um núcleo individualizado, tá? E que começaram a viver de forma em colônias, formando-se assim seres que a gente chama de seres multicelulares ou pluricelulares que contêm várias células. Então a gente tem fósseis que datam aí 500 milhões de anos, não é? Alguns seres pluricelulares como algas e outros invertebrados aquáticos como poríferos e cnidários, moluscos, artrópodes e equinodermos que viveram nessa época primitiva. Então, se a gente fosse pegar uma representação do que seria a vida do mar há 500 milhões de anos, eu teria envolvendo no mar algas pluricelulares, né, com várias células, poríferos, que aí a gente tem a esponja do mar, os cnidários ou quinidários, que a gente tem a anêmona do mar, a água-viva, a caravela, os moluscos, artrópodes e equinodermos primitivos. Junto com eles ali a gente tinha o surgimento dos primeiros peixes vertebrados. Tá? Então, o mais antigo vertebrado conhecido é esse na qual a gente retrata aí através de fósseis, o ostracoderme. Tá? Esse ostracoderme, a característica dele é um peixe que não apresenta mandíbula e ele vive em cerca de 470 milhões de anos atrás e se extinguiu há 320 milhões de anos.
O interessante é que esse peixe sem mandíbula, ele acaba originando dois grupos, tá, de peixes. Ele vai originar os crossopterígeos, e esses crossopterígeos vão originar mais tarde os vertebrados que têm 4 membros, tá? E também origina outro grupo de peixes que surgem os peixes conhecidos como peixes ósseos e peixes cartilaginosos atuais. Então, esses cartilaginosos, a gente está representado aí por raias e também representado pelos tubarões. Peixe ósseo, a gente vai ter aí uma gama infinita, não é? Tainha, corvina, e aí vai, não é? Atum, tudo isso está relacionado a esse tipo de peixe ósseo. Consequentemente, não é? Os crossopterígeos, que é o que nos interessa aqui, porque nesses crossopterígeos eles geram um tipo de característica para os vertebrados, que é o surgimento de 4 membros, e aí eles migram, a gente vai vendo aqui, há cerca de 300 milhões de anos, e graças às 4 pernas e a capacidade de respirar pulmonar, não é? A mudança que ocorre por cerca desses animais, surgem os atuais anfíbios, não é? Porém, a gente vê que isso ocorre cerca de 300 milhões de anos, onde eles começam a ganhar o ambiente terrestre devido a ter a respiração pulmonada ou pulmonar e devido a ter também a capacidade de utilizar esses membros como estrutura locomotora. Hoje a gente tem, não é, dentro dos anfíbios, o nome anfíbios, uma das características são animais de vida dupla. São animais que vivem na água, tá, na fase larval, e no ambiente terrestre. Mesmo assim, eles precisam da água para a sua reprodução. Então, uma característica é que, mesmo indo para o ambiente terrestre, os anfíbios acabam dependendo da água para se reproduzir. Tá? Isso por quê? Porque os seus ovos não apresentam casca rígida. Tá? E aí a gente vê que dentro desse período de transição, os anfíbios são vertebrados que têm capacidade de respirar por pulmões na fase adulta, por brânquias na fase larval, ou ainda por estrutura do corpo dele, que é pela pele, a respiração chamada de respiração cutânea, tá? A gente vê que quando a vida ela sai, ela migra da água em direção ao ambiente terrestre, isso é feito pela primeira vez pelos anfíbios. Porém, como a gente colocou, os anfíbios, eles continuam dependentes da água. Por quê? Porque eles necessitam da água para sua reprodução e para a postura de ovos, já que esses ovos não apresentam uma casca rígida para proteger o embrião da desidratação. Isso só ocorre com os répteis. Eu digo que os répteis são os animais que dominaram o ambiente terrestre. Por quê? Porque por mais que ele possa, alguns répteis, utilizar a água como meio de locomoção, ele não depende dessa água para reprodução, nem para respiração. Então a respiração aqui é pulmonada, tá? A gente vai ver que eles dominam o ambiente terrestre, se adaptam, tá? A cerca de aproximadamente 270 milhões de anos. Eles foram os primeiros animais a realizar a fecundação interna. Fecundação interna que ocorre, não é, a união do gameta dentro da fêmea com postura de ovos, tá? Esse ovo aí, como a gente vem falando, dando ênfase a ele, apresenta uma casca rígida, na qual vai evitar a desidratação do embrião, tá? Além disso, a casca, além de proteger contra a perda de água para o embrião, não é, também acaba ajudando, não é, e evita que predadores aquáticos venham comer esse ovo em desenvolvimento. A gente vê que há 65 milhões de anos a maioria extinguiu-se e os sobreviventes são ancestrais dos répteis, aves e mamíferos ao longo do tempo.
A gente vê aqui que quanto aos répteis, eles têm também divisões de grupos aqui, como ordens crocodilianos, a gente tem os crocodilos, gaviais, os jacarés, os quelônios que apresentam carapaças, né? Geralmente os crocodilianos têm placas, os escamados aí, ofídeos, como lagartos e cobras, tá? São grupos diversos, tá? Distribuídos por várias regiões do planeta, até mesmo em regiões onde as condições são inóspitas de sobrevivência. A gente acompanha aqui, surge a evolução das aves há aproximadamente 130 milhões de anos. Nota-se que répteis alados com característica de réptil e característica de ave já apresentavam características como pena, com bico, dentes, onde faziam uma característica de transição na realidade. Consequentemente, surgem os mamíferos, né? Acredita-se que eles evoluíram de um grupo de réptil primitivo. Esse grupo de réptil primitivo era um tipo rato insetívoro, comia insetos, e a vantagem que ele tinha em relação ao outro era que ele apresentava a temperatura do corpo constante, não é? Então, essa característica, como ele sendo homeotermo em relação aos répteis, fazia com que ele tivesse seu metabolismo constante, independente de estar frio ou estar quente. E assim ele poderia adquirir, não é, com esse metabolismo, seu alimento de uma forma mais fácil em relação aos outros grupos de vertebrados. A gente fala um pouquinho sobre os seres humanos, né? A gente sabe que cerca de 65 milhões de anos, um grupo que vivia nas árvores, originaram-se os primatas, e esse grupo se dividiram em dois subgrupos, tá? O Prosômios, ancestrais dos lêmures, társios, e os antropóides, como os símios, chimpanzé, orangotango e o ser humano. Então, há cerca de 30 milhões de anos, os antropóides dividiram-se em grupos, tá? Um grupo conhecido aqui, que a gente vai ver como Pliopithecus, e originou os modernos gibões, e outro grupo conhecido como Dryopithecus, né? E originou os atuais chimpanzés, orangotangos e gorilas. Há 5 milhões de anos, um grupo chamado Australopithecus. Então ele passa definitivamente a ser bípede, utilizando a mão para tarefas, tornando-se habilidoso, e evoluiu por 2 milhões de anos, quando originou na África o chamado Homo habilis, ou Homo habilis, homem com habilidade. Já entre 1 milhão a 300 mil anos atrás, originou-se o Homo erectus. Esse era considerado um grande caçador, dominou o fogo e organizou-se socialmente entre grupos. Então, se liguem aí nas características de cada evolução sofrida ao longo dos tempos, tá? 500 mil anos atrás, na África, do Homo erectus, surge o Homo sapiens. Esse aí talvez seja um dos primeiros a ter como característica a sepultar os seus mortos. E 120 mil anos evoluiu o Homo sapiens sapiens, conhecido como ser humano moderno, tá? O ser humano que a gente conhece. Então a gente vê, gente, que ao longo do tempo ocorrem essas evoluções, e fica aqui uma dica, né? Que eu vou contemplar aí as questões relacionadas a esse ambiente terrestre, e a gente vai agora para a parte relacionada a populações, estudo das populações gênicas, tá? Que é outro assunto que a gente vai vivenciar agora.